Sobre processos, a comunicação entre processos, a gente tem, depois de ter visto toda essa parte das condições, região crítica, exclusão mútua, coisas assim, a ideia é a gente vai estar vendo alguns problemas clássicos dessa área. O primeiro deles é chamado jantar dos filósofos. É um problema clássico de comunicação entre processos. Como que é essa ideia do jantar? Então nós temos 5 filósofos que desejam comer espaguete. No entanto, para poder comer, cada filósofo precisa utilizar 2 garfos e não um só. Portanto, os filósofos precisam compartilhar o uso do garfo de forma sincronizada. Os filósofos comem e eles pensam. Então a gente pode ver aqui, ó, se eu tiver o filósofo sentado aqui, ele precisa pegar o garfo da esquerda e o da direita. Então, como que ficaria isso daí? Se a gente colocasse numericamente, a gente poderia ordenar esses filósofos, né, iniciando em 0, 1, 2, 3 e 4, para a gente conseguir pensar no algoritmo. O que acontece? A gente tem alguns problemas. O problema do deadlock e do starvation. Deadlock, nós vamos ver outros problemas, tal, mas o deadlock é o seguinte: se todos os filósofos pegarem um garfo ao mesmo tempo, ninguém tem garfo, não consegue pegar dois. Então, vai travar o sistema, né? Eu pego o garfo, se eu não liberar o garfo, ninguém vai comer. Então, todo mundo pegou o garfo da esquerda, chega uma hora que não tem mais garfo, então não consegue comer, é o deadlock. O starvation já é o seguinte: os filósofos ficam indefinidamente pegando os garfos simultaneamente, então ninguém consegue comer. Então ele consegue só pegar garfo e não consegue fazer. Ele está ainda funcionando, né? Todo mundo consegue tentar comer, mas não é todo mundo que vai conseguir fazer isso daí. O que acontece? A primeira solução seria algo assim, né? Então, eu teria 5 filósofos aqui, né? Então, eu vou ter aqui o número do filósofo, tal. Então, o filósofo está pensando. Então, ele pensa, aí ele vai lá e pega o garfo da esquerda. Depois, ele pega o garfo da direita e ele come. Então, se ele pegar os dois, ele consegue comer. Aí, ele coloca o garfo da esquerda de volta e o garfo da direita de volta, né? Isso daí tem o seguinte, né, a gente tem um problema nessa primeira solução, onde a execução do take fork, se todos os filósofos pegarem o garfo da esquerda, nenhum pega o da direita, que não vai ter o da direita, então gera um deadlock. Se modificar a solução 1, né, a gente fizer uma mudança, verificar antes, se o garfo da direita estiver disponível, né, eu pego, se não, eu devolvo o da esquerda e tento novamente. E aí a gente tem um tempo fixo ou aleatório, né? O que vai acontecer? Isso daí serve para sistemas não críticos. Então, até a gente fala da rede internet porque nós, se for crítico, eu não posso, né, ter um tempo aleatório, algo assim, mas eu posso pegar e falar assim, ó, tenta pegar uma vez, espera um pouquinho. Quanto é esse pouquinho? Aleatório, né? Pode esperar mais, menos, que aí para não dar choque. Então, a ideia segunda seria o quê? Utilizar os semáforos que a gente viu lá. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui, defino, né, o número de vizinhos à esquerda, o número de vizinhos à direita, se ele está pensando, se ele está tentando pegar o garfo, se ele está comendo, né? Então eu tenho os vários itens ali, né? Defino o meu semáforo e o arranjo, né, no caso aqui um vetor, para controlar o estado de cada um. E o semáforo em si, que é o que é colocado lá. Então o filósofo vai pensar, né? Ele vai sempre repetir isso. Então ele pensa, pega 2 garfos ou bloqueia, né? Então ele tem isso daí e ele come. E ele devolve os 2 garfos na mesa. Então pode ver que eu não pego um e depois o outro, eu já pego os dois. Ou eu pego os dois ou eu não pego nenhum. E aí, então, para pegar os garfos, então eu entro na região crítica, olha lá, eu dou um down no mutex, né, registro que o filósofo está com fome, ele pega, tenta pegar os 2 garfos, por isso que ele faz o teste aqui. Então o teste é isso daqui, se ele tem que estar com fome, ele tem que pegar o esquerdo, tem que pegar o direito. Se ele conseguiu, beleza, eu deixo ele comer. Aí eu venho aqui, faço um up para sair da região crítica e desbloqueio e bloqueio se os garfos não foram pegos, né? Então, se eu conseguir pegar, beleza, se não, ele fica bloqueado lá. Para devolver o garfo, então, eu dou um down no mutex, entro na região crítica, né? Então o filósofo acabou de comer, então agora ele vai pensar o estado dele. Ele dá um teste, né? Então ele vê se o vizinho da esquerda pode comer agora, se o vizinho da direita pode comer, então ele faz o teste nisso daqui e sai da região crítica, né? Então é bem isso que ele vai acabar fazendo aí. Com isso,
eu não vou ter problema de deadlock nem starvation. E eu consigo permitir o máximo de paralelismo para todo mundo estar comendo. Para a gente exemplificar o jantar dos filósofos, tem um programinha em Java, né? Então, o que ele vai fazer? Ó? Todo mundo começa pensando. Aí o 2 e o 0 estão comendo, né? Os filósofos. Aí o 2 vai pensar, o 3 começa a comer, né? O 1 também pode comer, o 0 voltou a pensar, o 3 foi pensando. Então, ele vai revezando entre os filósofos quem está pensando e quem está comendo. Isso daí foi aquele código que eu acabei de explicar para vocês aí. Tá? Essa ideia de um vai parar, o outro vai começar, então ele está usando o semáforo para fazer essa possibilidade de estar trabalhando. Outro problema clássico que a gente tem para a exclusão mútua seria o problema dos leitores e escritores. Então, o problema dos leitores e escritores, ele vai modelar o acesso compartilhado a uma base de dados. Então, processos leitores e processos escritores competem por um acesso a essa base. É possível que vários processos leitores acessem a base ao mesmo tempo. No entanto, quando um processo escritor está escrevendo ou modificando alguma coisa lá na base de dados, nenhum outro processo pode realizar acesso, nem mesmo para ler. Então, como é que ele vai ficar isso daí? Novamente, está sendo usado um semáforo, né, para controlar, vai ficar fazendo esse acesso aqui, né, esse laço. Então, ele dá um down nesse mutex para obter o acesso exclusivo para estar lendo. Então, aqui é o reader, né, então é o leitor. Ele soma um aqui e vai lá, se for o primeiro leitor, né, ele vai lá e libera acesso exclusivo, né, para ler. Acessa os dados da base, libera, né, um leitor a menos agora, porque ele já parou de ler, só que se ele for o último leitor, ele libera esse acesso para fazer o acesso exclusivo à região crítica. Então ele vai lá, aqui ele obtém acesso a essa região crítica e aqui embaixo ele vai liberar esse acesso aqui. Então ele faz o acesso, usa a região crítica e libera. Aí ele lê o que ele está precisando. Acessa novamente e libera, né? Então ele vai usando esses pontos aí. Nesse caso, a gente está vendo aqui a parte do escritor. Então ele vai ficar aqui usando a região não crítica. Quando ele precisar de acesso exclusivo, então ele dá um down aqui na base. Se ele conseguir e não tiver nenhum leitor usando aqui, ele vai lá e consegue escrever na base. Ele atualiza os dados e depois ele libera. Então, só nesse ponto que vai ter aqui, ó, pode ver que ele dá um down aqui no DB e aqui ele dá um up no DB. Então, é isso que ele vai estar fazendo ali nesses pontos. Aqui um exemplo do escritor, né, do leitor-escritor funcionando aqui no Java, que é aquele exemplo que eu acabei de mostrar para vocês. Então, aqui ele está está escrevendo, né, então ó, o escritor 0 está vendo os dados, aí o leitor está aqui. Então, a hora que ele saiu, liberou, ele vai lá e trava. Então, pode ver que pode ter mais de um leitor, porém, escritor somente um vai estar de cada vez fazendo esse acesso ali do que vai precisar.